Bom dia, meus amigos. Chegamos finalmente na parte profética do livro de Daniel. Esta segunda parte, por questão de continuidade, foi reunida didaticamente nos 6 últimos capítulos do seu livro. Ela é composta de 4 visões. As 2 primeiras o profeta recebeu quando buscava compreender melhor o tempo da libertação do seu povo do cativeiro babilônico. Da mesma forma que os eventos históricos, as visões de Daniel foram dadas em ordem cronológica. Há uma repetição de informações, mas sempre agregando novos detalhes, até chegarmos à véspera da segunda vinda de Jesus. Bem, a visão do capítulo 7 pode ser dividida em 2 partes. A primeira trata de profecias já cumpridas. Vejamos agora o resumo desta parte. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando, e durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel 7, de 1 a 3. O nosso desafio deve limitar-se a entender o significado destes símbolos, o que nos é facilitado pelo próprio Daniel. Podemos ainda recorrer a outras passagens das Escrituras para ampliar a nossa compreensão. A figura do grande mar, além de ser um pano de fundo da primeira parte da sua visão, ela detém o seu próprio significado. Apocalipse 17:15, por exemplo, diz que as águas que João viu são povos, multidões, nações e línguas. Isaías 17:12 e 14 compara as águas do mar e o rugido das ondas com o bramido dos grandes povos. Este grande mar da visão de Daniel se reporta com certeza às nações pagãs em geral, que existiam naquele tempo. Quanto ao significado dos 4 animais, a interpretação é dada pelo próprio Daniel. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Daniel 7, verso 17. A palavra rei neste capítulo se alterna com a palavra reino, como em Daniel 7, 23. O 4º animal será um 4º reino na terra. Assim sendo, essa primeira parte da visão de Daniel parece reprisar o sonho de Nabucodonosor, no qual a estratificação da imagem de diferentes metais, no capítulo 2, representou 4 reinos que se sucediam. Daniel 2, 37 e 38 diz, inclusive, que o primeiro reino é Babilônia, a cabeça de ouro. A partir desses antecedentes, podemos esperar estar tratando na primeira parte de Daniel 7 da sucessão de reinos e nações, por meio de grandes guerras de conquista, envolvendo a confrontação de grandes exércitos pagãos, os quais sempre proporcionam algum tipo de consequência danosa, mas relativamente passageira para o povo de Deus. O Senhor usou nações pagãs como parte do seu plano redentor. Mas enquanto esses opressores passavam, os filhos de Deus, mesmo em minoria, permaneciam, até que chegasse o dia em que estariam livres para sempre, como veremos na segunda parte desta visão, na qual a obra de Deus prossegue sem interrupção, até que veio o ancião de dias, Deus o Pai, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel 7, 22. Essa profecia do capítulo 7, portanto, refere-se ao surgimento e queda de impérios, opressores, incluindo, finalmente, a libertação definitiva do povo de Deus, que passará, mais tarde, a ser o foco de nossas considerações. Passemos agora ao detalhamento dos 4 animais. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dado mente de homem. Daniel 7, versículo 4. Daniel 7 não identifica o primeiro reino, mas representa como um leão alado. Seria o leão, o rei dos animais, um símbolo correspondente à cabeça de ouro, o rei dos minerais? A resposta é positiva, porque em Jeremias 50, 44, na linguagem de hoje, Babilônia, ao atacar Judá, é considerada como um leão que sai da floresta na beira do Rio Jordão
e sobe até a terra de pastos verdes. De fato, o leão dourado, facilmente encontrado no sítio arqueológico de Babilônia, é reconhecido como um símbolo indiscutível desse antigo império. Quanto ao fato do leão ser alado, vejamos como Abacuque 1 se refere aos cavaleiros babilônios. Chegam de longe e voam como águia que se precipita a devorar. Assim percebemos que a inclusão do símbolo da águia, a rainha das aves, associada à majestade do leão, é também apropriado para caracterizar os esplendores de Babilônia no seu ponto mais elevado, ou seja, a cabeça de ouro da estátua do capítulo 2. O fato dessas asas serem arrancadas do leão, que é posto em pé como homem, sugere a humilhação sofrida pelo rei Nabucodonosor na sua experiência relatada em Daniel 4, quando ele foi transformado numa besta posta ao relento. Contudo, ele foi recolocado de pé no comando do seu reino. Após reconhecer que Deus é o único que está no controle de todas as coisas, o fato de que lhe foi dado mente de homem pode se referir à reversão do seu quadro clínico, pois que em sua queda foram-lhe dado coração de animal, conforme Daniel 4,16. A perda das asas de águia traduz também a derrocada vertiginosa do império, após a morte do grande rei. Os 3 últimos monarcas foram de mal a pior, porque voltaram a governar com a sabedoria humana e não com a sabedoria divina. Não valorizaram a experiência acumulada pelo velho monarca e nem mesmo respeitaram os utensílios sagrados trazidos do seu templo. Em Daniel 7,5 segue a visão. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele dizia: levanta-te, devora muita carne. Este animal, segundo a analogia com o capítulo 2, deve representar os medos e persas, pois que este império foi o que sucedeu ao Império Babilônico. E, nesse sentido, a primazia dos persas sobre os medos foi bem representada pelo lado mais alto do urso, que trazia 3 costelas na boca. Estas costelas não foram definidas pelo profeta, mas devem representar, além da conquista de Babilônia, a conquista precedente de outros 2 reinos, pelos exércitos de Ciro, o Egito e a Lídia. Daniel 7,6 trata do terceiro animal. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Quanto ao leopardo alado, ele é um excelente símbolo para Alexandre o Grande, que por meio de ataques rápidos e inesperados, alcançou dominar o Império Medo-Persa em apenas 5 anos, morrendo de malária 7 anos mais tarde, com a idade de 32 anos. As 4 cabeças do leopardo representavam certamente a divisão da Grécia em 4 reinos, após a morte súbita de Alexandre, o seu primeiro rei. Detalhes complementares serão supridos nas próximas visões do profeta. Daniel 7, 7 e 8 nos apresenta o 4º animal. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Os grandes dentes de ferro no 4º animal foi o que mais chamou a atenção de Daniel, especialmente pela evolução dos 10 chifres na cabeça, dos quais 3 foram removidos para dar lugar a um chifre pequeno, com olhos de homem e uma boca que falava com insolência. Este estranho animal só pode representar o Império Romano, caracterizado em Daniel 2 pelas pernas de ferro da imagem, pois o ferro tudo quebra e esmiuça, Daniel 2, versículo 40. A explicação dos 10 chifres
é apresentada no versículo 20, nos versículos 24 e 25. Dizendo que eles correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. E abaterá 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Estes 10 reis que se levantaram de Roma imperial, foram os que deram origem à divisão da Europa Ocidental em 10 países. Como essa partilha foi concluída em 476 d.C., o chifre pequeno, além de romano, só poderia se levantar após essa data. O fato de Daniel 7:21 dizer que ele fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, e que dominaria por 1260 anos literais, aponta inquestionavelmente para o papado medieval, cujo poder universal foi estabelecido em 538 d.C. e prevaleceu até 1798. Nesse período, segundo os historiadores mais conservadores, o papado medieval levou à morte mais de 50 milhões de cristãos, cujo único crime foi a sua fidelidade às Escrituras. A principal razão para tamanha perseguição foi a simples rejeição dos dogmas pagãos que foram sendo introduzidos na igreja cristã, dentre os quais salientamos o domingo como dia de adoração, o qual foi introduzido pelo imperador Constantino em 321 d.C. Assim, este chifre pequeno se diferenciou dos demais devido ao seu caráter religioso, que será tratado no próximo vídeo. Ficamos por aqui, na expectativa da segunda parte dessa profecia. Esta sim que nos trará importantes revelações e confortadoras promessas. Recomendamos a maior difusão possível destas mensagens, pois ajuda no desenvolvimento do nosso canal. Se ainda não se inscreveu, o que está esperando? Dê seu like para que o YouTube souber que essas mensagens estão sendo valorizadas. Muito obrigado e até lá, se Deus quiser.